sobre a mulher cananeia ou a mulher cirofenícia. Convido aqui a se colocar de pé. Sempre que nós lemos os evangelhos, é uma leitura que tem que ser feita em reverência ao nosso Deus. De pé. Mateus 15, 21 a 28. Leitura de forma alternada. Mateus 15, 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Por sentar, queridos. O clamor de uma mãe desconhecida e os exemplos do Cristo missionário. Nós estamos com uma temática na escola dominical falando sobre missão, caminhos missionários da igreja. E é interessante quando se fala em caminhos da igreja, caminhos missionários, quando nós olhamos de forma bem atenciosa para a palavra de Deus, nós percebemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é de fato e deveria ser uma igreja genuinamente missionária. Mas às vezes nós olhamos também para a missão da igreja cristã como algo simplesmente institucional, diante, quem sabe, de muitas situações difíceis que ela vê no mundo e até também que ela enfrenta. Mateus capítulo 15, verso 21 ao verso 28, nos apresenta aqui um episódio, uma história, um relato que eu diria sobremodo interessante. Ele mostra o Cristo missionário, ele rompendo barreiras. O Cristo missionário rompendo barreiras. Mas quais barreiras o Cristo missionário, ele rompeu? Por exemplo, a barreira geográfica, a gente vai ver isto, a barreira cultural, barreira religiosa. Isso tudo aqui, não só em Mateus 15, 21 a 28, mas ao longo dos 4 evangelhos. Quando você começa a ler as Escrituras, você vai ver que Jesus, ele não ficou atrelado, não ficou preso, anunciando o Evangelho apenas para os judeus. E é interessante que nesta caminhada do Cristo missionário, o texto nos mostra aqui uma mulher sem nome, mas com uma história, uma mulher com uma dor profunda, uma mulher que busca o Cristo missionário a fim de obter uma solução para algo que a atormentava constante e diariamente, quem sabe já há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo também que Mateus nos mostra essa mãe, é uma mãe desconhecida, uma mulher que não tem nome, uma mulher que a gente não conhece, não sabe nada da família dela.
se é uma mulher, se é uma socialite, ou se é uma mulher de posição social elevada, se é bonita, se é feia, se tem apenas uma filha ou se tem vários filhos. O evangelista, ele não se ateve a esses detalhes. Mas eu quero crer que o Cristo missionário, na sua caminhada e no diálogo que também ele travou com esta mulher, ele pôde perceber tudo isto. Uma mulher esquecida para muitos, talvez muitos judeus e até também gentios passaram por esta mulher e não a enxergaram. Às vezes a vida é assim. Às vezes nós estamos no meio da multidão, mas extremamente isolados e perdidos. Pastor, como é que pode alguém estar na multidão e mesmo assim se sentir sozinho? Sim, quando você percebe que as pessoas não se preocupam com você, quando você entra e você sai e ninguém fala com você, então você está entre as pessoas, mas as pessoas não estão nem aí para você, não se preocupam com a sua vida, não querem saber como é que você está, o que você passou, se você está carecendo de alguma coisa ou não. Mas percebo que essa mulher, quando Jesus passa pela região de Ciro e Sidom, essa mulher cirofenícia ou essa mulher cananeia da região de Canaã, isso da região romana, ela começa a clamar por Jesus Cristo. E a gente percebe que Jesus, ele fazia missão na sua caminhada. E esta mulher, quando vê Jesus, ela corre ao seu encontro e ela apresenta de cara logo um pedido. Um pedido que para muitos talvez diriam que ela seria uma mulher, uma mãe, quem sabe até mesmo egoísta. E Jesus, nesse cenário, ele para ouvir esta mulher. Os discípulos pedem para que ele a despeça, manda ela embora o mais rápido possível, porque ela está atrapalhando a sua missão, está atrapalhando a sua caminhada. Mas Jesus, ele para e vai travar, então, um diálogo com esta mulher. Hoje, nesse tempo que nós temos, nós vamos aprender que a missão não é um evento no calendário da igreja, onde uma vez por ano se faz menção, se façam missões, mas vamos ver que a própria essência do Cristo que habita em nós, e habita na sua igreja, faz com que esta igreja se torne e seja uma igreja missionária. O clamor de uma mãe desconhecida e os exemplos do Cristo missionário. E eu quero combater esse tema, trazer aqui para vocês 3 grandes verdades a respeito desse clamor dessa mãe desconhecida e também dos exemplos que o Cristo missionário nos apresenta, eu diria até mesmo como forma de desafios para o nosso dia a dia, para que também possamos abrir os nossos olhos e tentar enxergar as pessoas como elas são, com as suas dores e também com os seus problemas, quem sabe também até de parar um pouquinho para tentar entendê-las um pouco mais. O primeiro exemplo que esse texto aqui nos mostra, dessa mãe que clama a Jesus e de Cristo como exemplo missionário, é que a missão se faz na caminhada da igreja. Missão se faz na caminhada da igreja. Se nós pegarmos o texto básico de Mateus 28, a partir do verso 28, nós temos ali o ide. O seu ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse ide, esse verbo, dá uma denotação de movimento em si, ou seja, enquanto vocês estiverem indo, preguem o evangelho. Mas missão se faz, então, na caminhada da igreja. O texto, ele começa dizendo o seguinte: saindo dali, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Veja bem que ele estava sempre em movimento. Cristo,
ele não ficava restrito em apenas um lugar. Ele, quando entrava numa casa, ele não ficava ali para sempre, mas ele era sabedor e conhecedor da sua missão, de que não apenas família A ou família B, elas careciam da sua presença, mas que outras pessoas também, no caminho, também careciam de salvação. Não apenas pessoas que estavam nas suas residências, mas também pessoas que estavam no caminho, largaram, quem sabe, até a porta de templos, como você vai ver hoje em Atos, mas também pessoas que estavam completamente perdidas. E perceba que nesse seu movimento, nessa sua caminhada, ele então se depara com a mulher Ciro-Fenícia. Essa mulher vem ao seu encontro e ela clama a ele. E nessa missão aqui do próprio Cristo no caminho, ele nos ensina que a igreja não pode, de forma alguma, ela não pode ser um gueto espiritual ou, quem sabe, uma fortaleza fechada. A igreja não pode estar fechada para si. Ela tem que estar aberta para o mundo. Quando se fala aberta para o mundo, não é estar aberta para os modismos, não é estar aberta para as mudanças que o mundo está oferecendo, mas sim aberta para aquelas pessoas que entram com as suas lutas, com as suas dores, com os seus problemas, com as situações difíceis que até então elas estão enfrentando. Portanto, é interessante a igreja do Senhor Jesus que elas também compreendam esta caminhada, este movimento, e não se fechar dentro de si mesma, porque missão se faz quando saímos da nossa zona de conforto. E olha que sair da nossa zona de conforto é algo que mexe muito com a gente não quer. Olha, está tão bom aqui, a exemplo quando Jesus pegou 3 dos seus discípulos, eles subiram ao monte e lá então houve aquela transfiguração. E aí disse para o Senhor: bom é estarmos aqui. Vamos fazer aqui 3 tendas, uma para você, uma para Elias. Ou seja, eles queriam ficar ali com Cristo e se esquecendo dos problemas que estavam acontecendo no dia a dia. Quando eles descem do monte, havia um pai que estava lutando com o seu filho, pediu aos discípulos que pudessem expelir aquele demônio, disse: olha, eu clamei aos seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. E veja que Pedro disse: Senhor, é bom buscarmos aqui, vamos ficar aqui no monte, para que descer? Aqui está tão bom, porque se a gente descer, a gente vai se deparar com uma realidade. O que acontece é que muitas vezes nós nos fechamos no nosso gueto para a gente não tomar conhecimento do que se passa lá fora. Se você, hoje à noite, qualquer dia à noite, se você sair, dar uma voltinha ali na nossa rodoviária ali, e perto da nossa delegacia, mas na rodoviária, dentro dela, isso após as 21 horas, e também por fora, lá de fora, você vai ver muita gente deitada, dormindo na rodoviária, e algumas que até fizeram casinhas de papelão ali, em algum canto, e moram ali. E também te vê algumas pessoas que vão até ali levando sopa ou quentinha para alimentar aquelas pessoas. Aquele movimento, ela não pode ficar fechada no seu gueto, no seu conforto, mas a exemplo de Jesus, ela precisa caminhar. E enquanto ela caminha, ela vai vendo as pessoas, ela vai vendo as suas necessidades, vai vendo as suas dores, e ao mesmo tempo também ela começa a imaginar e dizer: o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Mas essas pessoas não são meus parentes, não são pessoas cristãs, então eu não tenho nada a ver com isto. Será a igreja que para de caminhar, ela para de fazer missão? E olha que tem muitas igrejas estagnadas, igrejas que literalmente pararam no tempo. E nós precisamos entender que o ir de Jesus, ele é esse particípio, ou seja, enquanto estivermos indo, nós precisamos sim fazer missão. Onde quer que os nossos pés pisem nessa semana,
ali é um campo missionário. O seu trabalho é um campo missionário. Quando você vai visitar um parente seu que não é ligado à igreja, aquela casa ali é um campo missionário. E você está ali como missionário. O missionário para quê? Para levar a palavra para aquela pessoa. A caminhada de uma igreja deve ser marcada pela disposição de ir ao encontro da dor, ir ao encontro das pessoas esquecidas, ir ao encontro das pessoas que estão sofrendo aí no seu dia a dia. Portanto, missão se faz na caminhada da igreja. Ou seja, a igreja, ela precisa sair das quatro paredes. A igreja, ela tem que ser sal fora do saleiro. Você que cozinha, você sabe perfeitamente. Quem faz comida com pouco sal, põe na mesa ali ou um pacotinho de sal ou aquele antigo saleiro. Está ali. Mas se você não usar, não vai ter uma serventia. A igreja está nesse mundo. Se ela não cumprir a sua missão, se ela não for sal fora do saleiro, perde a graça, perde a essência. Vai ficar ali, vai endurecer aquele sal, vai estragar, vai ficar insípido. Para que vai servir? Então, somente para jogar fora. Portanto, a igreja faz missão na sua caminhada. Em segundo lugar, a igreja que faz missão precisa ter um olhar misericordioso. A igreja que faz missão tem que ter um olhar, mas não um olhar crítico, não um olhar reprovador. Às vezes nós olhamos para as coisas, para as pessoas, mas só o nosso olhar em si, ele já diz tudo. Você que é mãe, quando tem que repreender um filho, basta apenas um olhar. Tem aquele olhar que você olha, né, em que a criança até pode brincar com você. Os mais antigos sabem disso, né? Não era nem necessário pegar no chinelo, na cinta ou na vara, bastava tão somente um olhar. De longe você olhava, a criança olhava para você e já abaixava a cabeça, já entendia, né? Ela já fazia leitura facial, né? Papai ou mamãe, acho que mamãe não gostou do que eu fiz, né? Mas se ela fosse uma criancinha peralta e desafiadora, aí você teria que lançar a mão, então, da cinta para poder corrigi-la. A igreja que faz missão precisa ter um olhar misericordioso. Vejam bem que com essa mulher, ela começou a clamar, Senhor, filho de Davi. Esse termo aqui, filho de Davi, ela faz referência a um título davídico, ou seja, ela reconhece Cristo como filho de Davi. E olha que não era uma mulher religiosa, não era judia, não era uma judia em si, mas uma gentia. E ela disse, eu sei que tu és filho de Davi, eu sei qual é a sua descendência, eu conheço a sua linhagem. Então, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceba então que a reação dos discípulos aqui, ela foi uma reação que eu diria reveladora. Dizem eles, despacha essa mulher, pois vem gritando após nós, atrás de nós. Quando a gente não quer se envolver com nada e com ninguém, a gente logo arruma uma saída. Ou, quem sabe, uma desculpa. Os discípulos, eles viram um incômodo. Essa mulher é um incômodo para a gente. Imagine alguém que vem à igreja pedir alimento dia após dia e falar, dá uma vez para ela ir embora e nunca mais voltar aqui. Mas será que ela precisa apenas de alimento? Eu já falei com o pessoal o seguinte, quem bate aqui na igreja pedindo alimento, primeira vez você dá. Na segunda vez, convida para o culto. Porque as pessoas vêm, pedem e vão embora. Mas quando você diz, olha, meu irmãozinho, minha irmãzinha, olha só, assiste o culto, a escola dominical, no finalzinho, e aí então nós vamos lhe dar uma botija de alimento, vamos orar por você, vamos despedir com a bênção, não só a bênção espiritual, mas também a bênção material. Porque é fácil chegar, pedir e ir embora. É fácil seguir, clamar, se condoer com aquela situação e mandar a pessoa embora.
Despedir com mãos vazias é muito fácil. E às vezes nós agimos como esses discípulos. Senhor, manda ela embora, ela está atrapalhando. Ela é um incômodo. Eles viram uma mulher que estava incomodando. E às vezes nós vimos assim. Vemos também as pessoas assim. Mas percebam o tipo de olhar que Jesus tem. A gente precisa aprender com Jesus. Um olhar, ele diz tudo. Enquanto os discípulos tiveram esse olhar de incômodo, Jesus viu uma alma carente, uma alma necessitada. Ele viu uma mulher que estava carecendo de algo especial, não para a sua vida, mas para a vida da sua filha. Os discípulos viram barulho que atrapalhava. Manda ela embora. Ela vem gritando. Ou seja, ela estava atrapalhando o culto deles. Jesus ouviu o clamor de uma alma aflita. Não só ouviu o clamor de uma alma aflita, mas ele viu uma mulher que carecia de algo especial. A igreja que faz missão precisa ter um olhar misericordioso, de olhar para as pessoas não como um olhar crítico, mas como um olhar de compaixão. Fazer missão exige que troquemos as lentes do julgamento pelas lentes da misericórdia. Ao invés de julgarmos, vamos olhar para aquela pessoa com compaixão, com misericórdia. A mulher que era cananeia, uma estrangeira, alguém que aos olhos da cristandade aí, da época, não merecia nem sequer atenção. Não, senhor, ela não é do nosso meio, não, nosso bitia, não. Ela é cananeia, ela é uma gentil, é uma mulher gentílica, manda ela embora. Mas percebo, irmãos, que a misericórdia de Cristo não busca merecimento, ela busca necessidade. Uma igreja missionária não seleciona quem vai amar, quem vai buscar com base na aparência, com base na situação financeira, com base no que tem, ou de uma família bonita, ou grande, ou pequena. E nem tampouco na conduta moral, mas ela vai em busca da pessoa necessitada, da pessoa carente. Quantas vezes o clamor dos desconhecidos da nossa sociedade tem nos incomodado e nos move a fazer alguma coisa? Qual foi a última vez que a gente se incomodou com a situação do nosso município? Nos incomoda chegar aqui na nossa rodoviária à noite e ver ali pessoas deitadas, dormindo, e muitas delas sem ter o que comer. O olhar misericordioso nos faz enxergar além dos rótulos, além das faixas, além das marcas. Nós temos, irmãos, e precisamos pedir ao Senhor que nos dê esse olhar que é capaz de ver a essência, a necessidade de que realmente a pessoa está passando. Mas não um olhar crítico, porque de críticos o mundo está cheio. Mas, caminhando para o final, o clamor de uma desconhecida e os exemplos do Cristo missionário. Missão se faz na caminhada da igreja. A igreja que faz missão precisa ter um olhar misericordioso. E, em terceiro e último lugar, ao fazer missão, a igreja demonstra quem é Jesus. Ao fazer missão, a igreja demonstra quem é Jesus. O diálogo entre Jesus e esta mulher cananeia, mulher desconhecida, que veio e clamou ao Senhor, parece ser um diálogo duro à primeira vista, mas eu diria que ele é um exercício pedagógico quando você analisa a resposta de Jesus, a colocação da mulher e a resposta de Jesus. Isso vai testar, eu diria, a nossa perseverança. Quando a própria mulher eu disse, mulher, não é lícito pegar os pães, né, dos pequeninos e lançar nos cachorrinhos. Essa expressão cachorrinhos, os judeus, eles tinham os gentios como animais, como cachorros.
Então perceba que Jesus, por ser judeu, ele conhecia essa pecha. Ele conhecia perfeitamente esse título negativo que os judeus, pessoas da sua raça, davam para os gentios. Por ser judeu, ele conhecia perfeitamente. Ele pega esta frase e devolve: mulher, não é lícito pegar os pães dos pequeninos e lançar aos cachorrinhos, ou seja, pegar os pães dos judeus e dar para os gentios, porque são cachorros, são animais. Disse: Senhor, disse ela, até os animais, até os cães, até nós gentios comemos do que sobra ou do que cai da mesa das pessoas ricas, daquelas pessoas que jogam migalhas aí para a gente. E isso faz com que ele pare um pouco e diga: olha, mulher, grande é a tua fé. Você me comoveu. Você chamou a minha atenção pela sua resposta. E aí seria: faça contigo o que você quer. Mas perceba que essa mulher, ela vem e diz: Senhor, tem compaixão de mim. Ela vem clamando, clamando, clamando. Quem olha assim, é uma mãe egoísta. Se tem uma filha doente, se tem uma filha moribunda, e ela clama: Senhor, tem misericórdia de mim, não deveria ser: Senhor, tem compaixão da minha filha. Mas por que então clamar e pedir misericórdia ou compaixão para si mesma? Sabe por quê ela faz isso? Porque a dor de uma filha ou de um filho é a dor de uma mãe. Os problemas que os filhos enfrentam são os problemas dos pais. Por quê? Porque eles se colocam naquela situação ali, como se eles estivessem sofrendo, passando por tudo aquilo. É por isso que essa mãe, ela não pede para si, ela pede para sua filha, mas dá a entender que está dizendo: Senhor, olha para a minha vida, e através do meu sofrimento, se tu quiseres, cure a minha filha, tenha compaixão dela, tenha misericórdia dela. Ou seja, essa mãe, que eu penso que talvez tinha diversos problemas, vários problemas, talvez de saúde, financeiro, mas ela se esvazia totalmente, se aniquila para pedir para sua filha. E é isso que os pais fazem. Abrem mãos, às vezes, do conforto que eles têm, de algo melhor que poderiam ter, para beneficiar os filhos. E Jesus, ele olha para essa mãe e ele vê no coração dela sinceridade. E o que ele mostra aqui para os seus discípulos é que eles deveriam fazer isto: fazer missão e apontar para o Cristo missionário. Olha, mulher, Senhor, o Senhor pode salvar essa mulher, o Senhor pode ouvir o clamor dela e não pedir para ele mandá-la embora sem uma solução do seu problema. O objetivo final aqui da missão não é apenas a assistência social, como eu falei, ou o alívio temporário da aflição, mas a revelação de quem é Jesus. A exemplo daquele homem que estava à porta do templo já há muito tempo, pedindo esmola, quando os apóstolos passam, ele pede: me dê uma esmolinha, por favor. Olha, o que eu tenho eu te dou, não tenho ouro, nem para o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazareno, levanta e anda. Não tenho ouro, não tenho prata, não tenho alimento, não tenho nada. O que eu tenho é Jesus no coração. Então, este eu lhe ofereço. Ou seja, temos que oferecer o nosso melhor. As pessoas estão em busca de pão. Sim, e Jesus é o pão da vida. As pessoas estão em busca de sede, estão com sede. E Jesus é a água da vida. Então você e eu precisamos, nossa caminhada como igreja, oferecer para esse mundo sedento pão da vida e água que é capaz de saciar a sede das pessoas. Nossas ações missionárias devem sempre apontar para o Cristo, nunca para a igreja, nunca para o pastor. Nós não temos nada, mas o que nós temos, nós lhe damos em nome de Jesus. Levanta e anda. Se dermos o pão, mas não falarmos do pão da vida, que é Cristo,
nós vamos oferecer nada. Se nós não demonstrarmos com o caráter quem é de fato Jesus, nós simplesmente estaremos fazendo filantropia. E isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. A missão completa da igreja é aquela que é o que o mundo olha para a igreja e consegue enxergar as mãos, os pés, o coração do próprio Jesus Cristo. Quando eu olho para essa igreja, eu enxergo Jesus, porque através das pessoas eu vejo pessoas amorosas, pessoas misericordiosas, pessoas atentas. Indo para a nossa conclusão, irmãos, o clamor dessa mãe desconhecida, desta mulher desconhecida, ecoa até hoje. Ele representa o grito de milhões que sofrem em silêncio. De muitas pessoas que sofrem, gritam e ninguém percebe, ninguém ouve. Esperando que a igreja de Cristo passe por seus caminhos, que ofereça alguma coisa, não uma esmola, mas que ofereça Jesus Cristo. E para finalizar, como igreja de Cristo, devemos enfrentar, estar em movimento, pois a missão acontece na jornada do nosso dia a dia. Devemos cultivar a misericórdia, abandonando a indiferença que despacha o necessitado sem nada. Devemos ser espelhos de Cristo, para que através de nós o mundo conheça o verdadeiro Salvador. E reconhecer e ver que aquelas pessoas que buscam Jesus são pessoas que, de fato, elas estão necessitando de algo especial nas suas vidas. O verso 28 de Mateus 15 diz o seguinte: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Se você ler os evangelhos com calma, você vai ver que Jesus, todas as pessoas que ele encontrou no caminho, foram curadas. Ele nunca despachou ninguém sem uma bênção especial. Ele olhava em cada coração e ele via uma fé contemplada. Mas é possível encontrar fé numa mulher que não seja judia? Ela é gentia. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Estes são os exemplos do Cristo missionário. Através do clamor de uma mãe necessitada, de uma mulher desconhecida. Que o Senhor faça com que a nossa igreja se torne uma igreja genuinamente missionária, uma igreja que abra as portas para o mundo, mas não que o mundo entre nela. Como alguém disse, eu olho para o mundo e não vejo a igreja nele. Mas quando eu olho para a igreja, eu vejo o mundo dentro dela. Que o Senhor nos livre de tudo isto. E que Ele, através de nós, contemple pessoas com fé, para que, de fato, elas trabalhem para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe e nos dê um domingo de paz na sua presença. Nós vamos louvar o nosso Deus com o hino 92 do nosso cenário. Vamos colocar de pé e vamos adorar ao Senhor com esse hino. Deus promete grandes coisas conceder. E vamos também trazer ao altar do Senhor, na manhã de hoje, os nossos dízimos e as nossas ofertas.
Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem da fé enfraquecer.